Bom dia, pessoal. Bem-vindos para mais um Café com Política e hoje a gente vai falar sobre mulheres na política com a organização Elas no Poder, tá? Então esperamos aí que vocês gostem, que seja útil. Se você é mulher, tem que se preparar. Ei, Rafa, bom dia! Que bom que você tá por aqui. Vamos esperar aqui as meninas entrarem. Olha aqui, o doutor Edmilson também está aqui. Que bom ver tanto homem, né? Sempre muito bom, porque mulheres na política é algo para todos, né? Não só para mulheres. Então, fico muito feliz e espero que vocês gostem da conversa. A gente vai até apresentar alguns dados. Elas vão falar sobre o trabalho que elas fazem, bem fazendo, e sobre como elas podem ajudar qualquer mulher que esteja envolvida na política. Então, acredito que vai ser um papo bem bacana para sábado de manhã, né? Sempre com leveza. Mas vamos ver se as meninas entram. Gente, se vocês quiserem ir deixando aí seu nome, se você é vereador, candidato, enfim, né? Se você tem algum cargo, se você for candidata, se você quer falar sobre suas experiências, sinta-se à vontade, tá? A casa é sua. E a Elas no Poder com a Noemi, que é quem vai estar aqui representando elas, e eu, queremos trocar também ideia com você, não só apenas contar algumas coisas para vocês, tá? Vou chamar ela aqui. Ai. Vamos ver se eu consigo. Não sei porque meu celular às vezes dá uma travada e complica, né? Ô Noemi, você consegue me mandar solicitação? Porque não sei porque aqui tá... Ficou travado e não tá me deixando te mandar para você entrar. Ah, agora eu consegui. Gente, essas coisas, né? Por mais que a gente faz live, sempre acontece alguma, né? Não tem muito jeito, não. Ei, Bom Noemi, bom dia! dia. Tudo jóia? Tudo bem? Ai, eu tô com medo também da minha internet estar falhando um pouquinho, porque eu tô em um lugar um pouquinho diferente, mas tomara que dê certo. Tô com meu Tomara. café aqui, ó, para acordar. Bom Também, tô dia, na mesma. Nereia. Ah, que bom, Noemi, ter você aqui com você. Eu queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho tanto de você como representante hoje da Elas, quanto da Elas no Poder, para as pessoas que nos acompanham, né? E conseguir entender um pouquinho o que é isso de mais mulheres na política, como assim, como que surgiu, por que você tá lá. Tá bom. Primeiro eu queria agradecer. Para mim é um prazer estar aqui conversando com você, ouvindo esse sotaque lindo, e ver a sua trajetória, conhecer um pouquinho do trabalho que você faz, é bem inspirador. Então, para quem não me conhece, eu sou a Noemi Araújo, eu sou cientista política, sou daqui de Brasília, formei na UNB aqui, me especializei em políticas públicas e já tenho um tempinho aí na estrada, trabalhando com assessoria, consultoria política, e desde 2018 eu sou assessora parlamentar na Câmara dos Deputados, então, trabalhando dentro de um gabinete. E foi bem nessa época que eu conheci a elas. Na verdade, a Letícia, que é uma das fundadoras, foi uma das minhas veteranas na faculdade, e a gente acabou se esbarrando por alguns eventos falando sobre política e trazendo essa perspectiva de dentro, de fora, de eleições. E foi quando ela começou a falar sobre esse trabalho com mulheres. E aí eu fiquei encantada. Eu falei, gente, isso é muito legal. E eu lembro até hoje, num dos primeiros encontros, eu falei, Letícia, eu não sei como, mas me coloca nesse projeto. Eu quero trabalhar como voluntária, ajudar. Isso foi já um pouquinho ali no finalzinho de 2018 para 2019. Foi bem quando a Elas, de fato, surgiu. As meninas, a Letícia e a Karen, têm uma empresa de consultoria, de marketing político, já trabalhavam com isso há um tempo. E em 2018, elas tiveram a oportunidade de trabalhar para a campanha da Marina Silva, numa campanha presidencial, trabalharam em outras campanhas de mulheres, mas elas perceberam que o mercado era totalmente masculino, né? Homens mais velhos, brancos, ricos. E além de elas estar trabalhando para esse público, eles tinham muito preconceito. Ai, duas jovens novinhas aqui trabalhando para mim, elas falaram: não, peraí.
Vamos procurar mais mulheres para a gente ajudar e para que tenha esse apoio mútuo, né? Que elas vejam que a gente tem essa capacidade sim de poder trabalhar. Elas tinham já 10 anos de experiência praticamente, e o pessoal estava menosprezando o trabalho delas, né? Enquanto homens, assim. Então começou bem nesse sentido, delas verem a necessidade do mercado, verem a ausência de mulheres sendo instruídas de fato, assim, ensinadas no processo eleitoral, trazer algo mais acessível, mais representativo. Então, a ela surgiu ali em 2018 com esse propósito e desde então a gente está aqui firme e forte. Ah, muito bom, Você né? me Muito fala bom para ver a fazer pausas, mulherada porque senão eu saio chegando. falando assim, ó. Não, não, tá ótimo, é isso mesmo, pode ficar à vontade. A mulherada tá chegando, muito bom. Temos a Ana, que disse: bom dia, eu sou Ana Bladir, prefeita da cidade de Solonópolis. Então, muito bom ver que tem cada vez mais mulheres chegando. Gente, Olá. coloca aqui se você é vereadora, se você for candidata, se você é simplesmente uma mulher na política, igual a Noemi e eu. Coloca aqui pra gente conhecer vocês, conhecer sua situação e ir deixando esse papo aqui mais gostoso, né? Então, Noemi, o que que elas... Bom, aliás, vamos deixar bem claro uma coisa, né? A gente tá ainda se acostumando, mas é a elas no poder, né? Por muito tempo a gente falou, Isso, mas na verdade é a elas no poder e é importante a gente frisar. E faz o isso. mesmo com a ousadia. Para mim é engraçado porque a ousadia é claro que é feminino, mas muitas pessoas sempre me escrevem no masculino, né? Então acaba que aí é bom a gente já deixar isso, que aqui é tudo feminino. Olha aqui, a Ana Clara também, vereadora Entre Rios. A Jane Santana, que foi candidata. Dá Os um, homens aqui também, que eu fico muito feliz, né? Mandar um beijo para a doutora Carla, minha amiga, parceira, que trabalha junto, né, como advogada para várias candidatas e mulheres eleitas. Ela falou: você me inspira, a inspiração é mútua, amiga. Então, obrigada por Ah, você estar aqui hoje. E por e todo mundo pessoal, que não entrou perca, também. porque para além do trabalho que a Noemi já faz no Elas, tá? Ela também é assessora, como ela já bem disse, na Câmara Nacional. Então, imagina a expertise que essa mulher tem, Ó, né? Então, precisando, precisando, a gente está aí. Você falou uma olha, coisa Ana Clara, interessante, Nereia. Realmente, eu ainda estou com um pouco de dificuldade de falar a elas, né? Porque nós somos uma ONG, então ONG, né, é uma organização, é feminino. Mas a gente sempre teve essa questão de falar ou elas no poder, como acredito que um movimento, porque eu entendo que a gente surgiu disso, assim, é um movimento, é um coletivo de diferentes mulheres espalhadas pelo Brasil inteiro. São mais de 60 voluntárias hoje, espalhadas em diferentes times que atuam nessa busca, nesse movimento de fortalecimento, de impulsionamento de mulheres. E aí vai desde mulheres que nunca se viram como possíveis candidatas, isso foi muito interessante a gente ter participado disso. Em 2019 a gente fez um curso de formação para mulheres que gostam de política, que queriam aprender um pouco mais, que eram candidatas, enfim. E aí, a gente começava o evento no sábado com umas. Eu acho que a gente tinha cerca de umas 50 mulheres na turma, 40, 50 mulheres assim, e falava: quem tem interesse em ser candidata? E aí, uma ou outra levantava a mão, porque já era filiada, tal, sei lá, umas 5. E no decorrer do curso, eram 2 dias, no final do curso a gente perguntava: quem quer ser candidata? E já mais umas 10, 15 mulheres levantavam a mão. Porque a gente entende que hoje a mulher ela não se vê nesse papel. Ela acha que, não, eu não nasci para política. Eu? Como assim, né? Elas nunca foram despertadas para isso. Então, fazer esse movimento de identificação e falar: oi, você é uma mulher e você pode se candidatar sim, vem que a gente te ajuda. Eu acho que é a essência da Elas hoje, sabe? Mas somos uma organização não governamental que ao longo desses anos tem feito muitos trabalhos de forma gratuita, né, de forma acessível, justamente para a gente conseguir trazer aquelas mulheres que estão ainda à margem da sociedade, que não tem recurso financeiro, que não tem capital político, que não é de uma família política. Então, acredito que isso faz toda a diferença mesmo. ou falando nisso, candidatas, Noemi, tá? Só para aqui quem está nos assistindo entender que de fato isso é uma realidade, tá?
Os dados, eu avaliei junto com dois colegas, a gente vai publicar um capítulo daqui a pouco numa coletânea sobre as eleições de 2020 municipais, e a gente analisou todas as capitais brasileiras. E veja bem, é um fato que o número de candidaturas mulheres já começa abaixo. Já começa literalmente lá grudado no 30, 34, 32, dependendo do estado. Verdade que de capital para capital varia um pouquinho, tem algumas que tem um pouco mais, mas nunca passa do 35%, mesmo com a política de cotas, né, que já obrigaria para esse 30%. E isso demonstra muito claramente que o que Noemi fala, dessa falta, né, e que a Manu está falando aqui, não se cria uma menina para ser política, mas para ser professora, tem sido uma realidade tão grande que mesmo com políticas de incentivo, né, a gente tem esse lastro já no número de candidaturas, que depois se afunila ainda mais. Depois eu posso falar um pouquinho mais sobre eleitas, né? Um pouco mais para frente aqui, quando a nossa conversa avançar. Mas só para vocês ficarem ligados que tudo que a Noemi está contando aqui para vocês não é só a experiência de um pequeno grupo de mulheres, né? É de fato baseado nas experiências pessoais delas, mas também do que, como cientistas políticas, nós sabemos e temos pesquisado, né? Acho bom sempre fazer essa É ressalva justamente aqui, né? isso, Nereia. O pessoal às vezes acha que é ler, Porque ler, né? muitas pessoas acham que a gente fala e é mimimi, né? Não tem agora, é mimimi, o importante é votar em pessoas, o que importa é a ética. Gente, a gente percebe que desde pequenas nós tratamos as crianças de formas diferentes. Nós tratamos uma menina como uma princesinha, que ela não pode sujar o vestido, que numa festa de criança ela tem que ter cuidado, não corre, senta direitinho, fala mais baixo. E com os homens, vai lá, corre, isso, você é forte, você é guerreiro. Isso naturalmente vai crescendo e vai jogando, sendo inserido, assim, né, sendo recebido pelas mulheres de uma forma que se reflete em todos os setores da sociedade, principalmente na política. As mulheres não se veem ainda como potenciais líderes, como candidatas, como mulheres que têm esse potencial de serem agentes públicas, né, de estarem ali numa prefeitura, num Congresso Nacional. Então, esse primeiro trabalho que a gente faz, ele é de conscientização. Eu acredito que entrou até uma pessoa que conscientiza mulheres, acho que foi esse o nome que eu vi. E é isso, a gente tem que conscientizar as mulheres brasileiras que nós somos capazes de ocupar os espaços de poder político, econômico, quaisquer que sejam. É claro que a mulher tem várias barreiras, né? E a primeira é falar, não estou preparada. Então vem que a gente te prepara. Né, Nerea? Fala, vem aqui que eu estou aqui para isso. Pois é. Agora, me disse uma coisa, Noemi. Primeiro passo, conscientização. Ok, mas uma vez que a mulher já está conscientizada, aí ela deseja participar, se envolver mais com política, como que nós, na elas, tá? Podemos ajudar essas mulheres. Para quem está aqui nos assistindo, todas elas, olha que elas estão falando muito, né? Vamos dar aí a dica. Gente, eu escutei aqui um comentário super legal, Rosângela. Depois nos chama para trocar uma ideia. Ela disse que está fazendo um estudo revisional sobre os fatores que interferem nessa diferença de gênero na perspectiva da neurociência. Gostaria de conversar com vocês. Ô, Rosângela, nem tinha lido que você gostaria de conversar, mas eu já adorei a tua pesquisa como pesquisadora. Então, chama a gente, chama a ela, chama eu também na ousadia e bora conversar. Aqui, caiu para você? Isso. Opa, tô aqui. Travou um pouquinho, mas já voltou. É porque Então, alguém me ligou, infelizmente. Nereia, tudo bem. Contando um pouco dessa perspectiva histórica mesmo, dessa trajetória, em 2019 a gente fez alguns cursos de formação nos estados, e foi muito interessante porque foram mulheres, que nem eu falei, que não eram só candidatas ou que tinham essa intenção de se candidatar, mas mulheres que queriam aprender mais sobre política. E desde então a gente fez um financiamento coletivo, foi incrível, para lançar a plataforma Impulsa. Então hoje você pode acessar impulsa.voto, que é um site completamente gratuito, online, acessível, que tem trilhas de conhecimento, tem vídeos, tem planilhas, tem cartilhas, tem tabela no Excel para você poder tabular os seus voluntários de campanha, os seus gastos financeiros. Então,
A nossa ideia foi justamente trazer uma plataforma que mulheres, até sem condição financeira mesmo, pudessem ser capacitadas depois que elas foram despertadas e conscientizadas desse poder, né? E aí, no início de 2020, antes mesmo da gente saber de pandemia, a gente lançou um momento, né, assim, um programa de mentoria online. E esse programa de mentoria foi incrível, porque a gente conseguiu mais de 1.000 mulheres inscritas de todo o Brasil. Mulheres inscritas dos 33 partidos hoje existentes. Então, não é uma coisa... Ah, mulheres que participam da política são de esquerda, ou a gente só fala com mulheres de direita. Não, a gente está aqui justamente para colocar mulheres. Mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres quilombolas, mulheres da direita, da esquerda, liberais, porque a gente precisa da representatividade como um todo. Se o Brasil ele é tão diverso, tão diferente nas suas ideologias, nas suas perspectivas, a gente quer mulheres de todos esses espectros dentro dos espaços de poder, né? Das assembleias legislativas à presidência da República. Então, a gente fez esse programa de mentoria online, foram mais de 1.000 mulheres que se inscreveram. Dessas 1.000 mulheres, 500 se candidataram. E aí a gente fez um programa chamado Fermenta, que foi essa mentoria bem corpo a corpo, assim, de forma virtual, mas mais especializada, assim, mais direcionada, com aulas, com workshops. E aí, depois disso, a gente conseguiu 45 mulheres eleitas em 2020. Então, além dessa conscientização, desse impulsionamento, a gente traz essa capacitação de fato para mulheres, para partidos políticos, para movimentos e organizações. E foi quando, inclusive, a gente fez a campanha Vem Vote em Mulheres, né, no final do ano passado, com mais de 40 entidades que se uniram justamente para falar com a sociedade e falar, olha, a gente precisa votar em mulheres. E uma coisa que era muito interessante na campanha, na nossa fala, era assim, não adianta a gente pregar para crente, né? A gente tem essa mania. As pessoas que já entendem essa importância, elas já vão fazer isso. Então a gente tem que furar a nossa bolha. E o que a gente fez? Vamos chamar entidades de homens, porque tem homens que, né, tem o Agni mesmo, que ele tem o movimento, eles votam nelas, e a gente chamou os homens para ajudar a contribuir. A gente foi atrás de jovens em primeira eleição, que iam ter o seu primeiro voto, e a gente fez material específico para essas pessoas, para conversar e falar, olha, qual que é a sua dificuldade? Por que você não entendeu que isso é importante ainda? Então, ano passado, mesmo com toda essa dificuldade, com toda essa catástrofe, eu posso dizer assim, a gente se valeu de instrumentos e de ferramentas para estar próximo dessas mulheres e para falar, olha, tá difícil, mas vai dar certo. Vamos junto. E a gente fez esse trabalho assim com o financiamento, com a Impulsa, com a mentoria. A gente fez até o Tinder da política, que na verdade foi fazer um match entre pessoas que queriam se voluntariar com mulheres candidatas. Mulheres de todo o país, né? A gente falou, olha, fala o que você pode fazer, o que você voluntaria, candidata, o que você está precisando. E a gente fez essa conexão. Foi muito legal também. Então, Letícia, guria, ela disse, quero concorrer à vereança no próximo pleito, mas não sei por onde começar. Ô, Letícia, você chegou no lugar certo, é com a gente mesmo, por aqui, né? Você já viu que, de fato, tem muita coisa para se fazer e que a elas a gente faz de tudo. Gente, nas mentorias, igual a Noemi falou, eu teve o prazer de participar, estar lá com muitas mulheres. Na campanha de voluntários, né? Nesse Tinder que você comentou, também foi uma iniciativa super legal, onde as mulheres que não eram candidatas, mas que queriam de fato ajudar, se inscreviam e depois eram alocadas com vereadoras que coincidiam aí nas pautas, nos interesses que elas tinham. Então foi uma iniciativa super legal, gente. A elas no poder é bom para qualquer mulher que curte política, seja do lado da candidatura, seja do lado dos bastidores igual a nós, né? Então, olha todo o trabalho que a gente tem que para fazer, até a super campanha de conscientização, igual a Noemi estava falando, de conversar com mais pessoas, porque não adianta a gente preparar candidatas, né? Também é importante preparar o cidadão para entender que é importante que ele, de fato, apoie, né? Vote as mulheres. E você saiu, Noemi? Tá ouvindo a gente? Eu tô ouvindo. Eu tô Voltou, ouvindo. né? Eu caí?
Oi. Travou um pouquinho, Pois mas você já voltou. tranquilo. Mas eu acho que é Então, justamente isso. As falando. pessoas precisam entender que nós somos Pode falar. seres políticos, né? Eu tenho muito isso, assim, né? Tudo é política, tudo tem a ver com política. Acredito que nesse último ano e meio, com a pandemia, deu para a gente ter muita noção prática, né, e objetiva de que tudo tem a ver com política. Então, se você ainda não se sente com essa vocação para estar ali na frente concorrendo, você ainda tem muitas opções de como atuar, né? Seja nos bastidores, ajudando Exato. diretamente na campanha, seja financiando uma campanha. Ah, mas eu não tenho dinheiro, o que eu faço? Compartilhe o perfil de uma possível candidata que você gosta, que você acompanhe. Converse com a sua família, entenda mais sobre o assunto e sobre a importância de ter mais mulheres na política para que você faça. Aí eu trago uma outra analogia, aquela espécie de pirâmide, né? Você conta para três e três contam para três e três vão conscientizando outras pessoas para que a gente consiga contagiar, né, a sociedade e informar sobre a importância da gente ter realmente mais mulheres na política por diversos fatores. E a gente pode conversar sobre isso ao longo dessa conversa. Com certeza. Gente, agora puxando o fio, né, de mulheres eleitas, super campanha, como que teve esse resultado aí? A Noemi já disse que a elas conseguiu emplacar com sua ajuda 45 mulheres, né? Então é uma maravilha saber que talvez, muito provavelmente, graças a esse apoio, elas puderam se sair bem, e isso é muito importante. Mas vamos falar um pouquinho sobre o resultado nas capitais, porque, gente, a coisa tá feia, viu? A média nacional nas capitais, a média do 16% de eleitas. Ou seja, pensa, é muito pouco. Isso nas eleições municipais nas capitais, que geralmente é onde tem mais público feminino, tá? Nos municípios acostuma ser ainda um pouco menor a quantidade. No Congresso 2018 também é 15%. Então a gente está vendo que não está muito longe uma coisa da outra. Mas, gente, tem muita diferença de estado para estado. Menina, mulherada aí, garotada, fica atenta, porque dependendo do teu estado, da tua capital, pode ser mais fácil você se eleger ou menos, tá? A gente já percebeu certas tendências nessas pesquisas. E, por exemplo, a região do Sudeste está muito melhor quantitativamente, né? Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte. Ah, minha gata, a pipoca adora um protagonismo. Então, pessoal, não fica assustado. A pipoca, ela ama ficar aqui. Foi mal, desculpe, mas ela tá felizona, né? Verdade. Gente, essas regiões estão um pouco mais avantajadas, tá? E a gente está falando entre 20% e 32% de mulheres eleitas. 20% a 32%. Cidades avantajadas. Agora vamos Porto falar onde o Alegre, pepino inclusive, é real a maior oficial. capital, né? Exato. Aham. E agora vamos falar onde o pepino é punk e onde a gente, né, tem que trabalhar ainda muito duro. Gente, João Pessoa, tá? E Campo Grande apenas elegeram uma mulher em cada uma, ou seja, a média é de 3%. Gente, pensa bem, apenas uma eleita. Só que o que acontece? Essa é outra coisa que eu acho que marca um pouco esse trabalho que a gente está fazendo, como que a ajuda está conseguindo avançar. Porque, por exemplo, lá em Campo Grande, mesmo que só tenha sido eleita uma mulher, é muito significativo que ela foi a mais votada. Isso já disse muito. Claro, a gente ainda precisa avançar, mas é um indicativo de que a coisa está mudando, porque por muito que tenham sido poucas, a gente consegue ver que elas se emplacarem com muitos votos. E isso é bem interessante para o nosso trabalho, né? Já indica que tem alguma coisa. E aí você fala, ah, Nerea, e o resto de capitais, né? Bom, aí a coisa também tá feinha, tá aí no 10, no 11, no 9, no 8, dependendo, né? Mas a gente precisa melhorar isso. Recife, por exemplo, tem 17%, Teresina 17%, então o Nordeste está nesse patamar aí em torno do 18%. Então, gente, precisamos fazer com que em 2022 a gente aumente esse 15% no Congresso Nacional com a ajuda da Elas e que em 2024, nas próximas municipais, a gente também consiga aumentar essas cifras, né? E a gente tem que trabalhar com a meta de conseguir É, aumentar em todas as capitais e em todos os municípios. inclusive, tem um dado que mostra que 23%, eu cheguei a pegar isso ainda no ano passado mesmo, 23% das cidades não têm vereadoras. Então, quase um terço Exato. das cidades do Brasil não elegeu mulheres vereadoras. E a gente tem que trazer essa conscientização, por quê?
É da base que a gente faz a mudança até o topo. Então, se eu não tenho mulheres trabalhando ali nos municípios, atendendo nas questões básicas de saúde, de educação, de saneamento básico, eu não vou conseguir trazer essa mudança para o topo, para o âmbito federal. Então, eu preciso trazer essa mudança desde a base da sociedade, desde os municípios dos menores possíveis no interior, para que eu consiga mudar a realidade no âmbito nacional. E por mais que a gente tenha conseguido o maior número de candidatas nessas últimas eleições, né, quantitativamente falando, tiveram mais mulheres se candidatando, a gente percebe que mesmo assim o patamar de eleição, né, delas, de vitória delas, continua nessa barra aí dos 12% para prefeitas, 16% para vereadoras. E é assustadoramente gritante essa diferença, porque nós somos 52% da população brasileira e quase 52% também do eleitorado brasileiro. Então, não justifica as mulheres ainda estarem nesse patamar tão de desigualdade de gênero, né, dentro dos espaços políticos. E aí isso vai desde o que a gente falou no início da nossa conversa. Até porque também é importante frisar que as mulheres são 45% das filiadas partidárias. Então, tá muito mais próximo, né, desse número real representativo. Ou seja, as mulheres têm interesse em política. Nos bastidores, a gente não tem a cifra real oficial, né, mas no clima do que a gente sente é que também está muito mais próximo da proporcionalidade. Então, de fato, tem mulher, né? O que está faltando é conseguir enxergar um pouco mais isso, né? Conseguir transcender para os espaços reais de poder, que não seja só bastidor. A Manu está perguntando, vocês têm alguma pesquisa que fala que mulher não vota em mulher? Olha, Manu, eu não tenho Sim, temos! porque é muito difícil de trabalhar. Mas olha, a Noemi e a elas têm. Conta para elas. Manu, olha que legal. Em 2019, no final de 2019, a gente fez uma pesquisa chamada Perfil da Mulher na Política, em parceria com o Não Me Farei Ouvir, que era um documentário que estava sendo lançado na época e sendo elaborado, né, filmado na época. E a gente entrevistou mais de 4.000 mulheres de todo o Brasil. E essa falácia de que mulher não vota em mulher e de que mulher não se interessa por política caiu por terra, tá? A gente tem esses dados, é só acessar o nosso site, elas no poder, né? .org? Ou aqui, você pode entrar aqui pela nosso Instagram, que você vai ter acesso a esses dados e a outros dados muito interessantes, que inclusive chamam muita atenção, que mulheres com filhos, mulheres mães, tem mais interesse sim em se candidatar do que a gente acha que não. Porque a gente pensa, maternidade atrapalha a mulher na política. E as respostas eram o inverso. Então isso foi muito legal. Tem outras informações lá de bastidor, de quem também, assim, que a gente entrevistou mulheres que já se candidataram, que não se candidataram, que têm interesse em se filiar e não. Então tá bem legal essa pesquisa. A gente, inclusive, usou ela para tentar trazer esses diagnósticos do que está faltando, aonde a gente precisa mudar, o que a gente precisa fazer. A gente implementou um pouco disso nas mentorias do ano passado e quer trazer isso para 2022. Então, essa questão de que mulher não vota em mulher não é uma verdade. Isso eu acredito que é mais uma fake news que as pessoas utilizam para desmerecer o trabalho de uma mulher. E aí, às vezes, você entra nessa onda, aquela mentira que repetida muitas vezes acaba se tornando uma verdade. E as pessoas acabam entendendo isso. Do mesmo jeito que muitos falam que mulher não se interessa por política, que mulher não gosta de estar ali na frente. Você já perguntou para ela se ela não gosta? Você sabe mesmo se ela não quer? Talvez ela não foi incentivada. E se você der um microfonezinho para ela, meu querido, no meio da praça, essa mulher faz vamos falar assim, né? Faz um espetáculo mesmo de trazer as necessidades da região, ela entende as demandas da região, porque naturalmente as mulheres são as que vão mais aos postos de saúde, são aquelas que estão mais presentes, ou pelo menos mais perto da parte de educação dos seus filhos, então elas sabem o que está tendo e o que não está tendo. São as mulheres que normalmente fazem maior... as compras de casa, elas sabem o preço das coisas, como é que está, a inflação, a economia. Então, a mulher, ela entende, ela vivencia
a realidade do seu município, ela tem propriedade para falar sobre isso. Então, o problema começa dentro da gente, da síndrome da impostora, da gente achar que a gente não é capaz, que a gente não está preparada, que eu não nasci para isso. Depois vem o desincentivo da família, que quando você fala, eu quero ser candidata, uai, mas quem vai cuidar do seu filho? E seu trabalho? E a casa? É perigoso. E não sei o quê. E aí você, não é às só vezes, consegue passar. quando tem filho, quando você não é casada, não tem filho, muitas vezes a própria família, isso é a pesquisa que avalia, né, demonstra, a família ou o entorno próximo fala, nossa, para o que você vai entrar nessa confusão? Você só vai arranjar problema, é melhor você ficar fora. Então, gente, uma das coisas que mais impede mulher de dar esse pulo quando ela está interessada em política é justamente a falta de apoio. E, gente, saibam, eu sempre fiz isso na Ousadia, na Elas também, né? Eu sou membro também da Elas, para quem não sabe, tá? Voluntária. A gente tá lá para escutar, para apoiar vocês. Se você ficou com um pé atrás, se você ficou com pouca rede de apoio e tá duvidando, chama a gente, vamos bater um papo. Não desista, vamos conversar. Você não tá sozinha. Somos muitas aqui para nos apoiar, mesmo com o entorno próximo, nem não possa estar lá. A Manu Noemi disse, a conta não fecha, que acontece que 52% da população. Manu, infelizmente, não é toda mulher que vota mulher, né? Senão a gente teria, de fato, um 52% cravado real oficial. Isso. Mas tem mulheres que votam em mulheres e tem mulheres que continuam votando nomes. Por isso, o trabalho da super campanha de conscientização da Elas é tão importante. E, gente, outra coisa Justamente que porque... Pode falar, Dere. É justamente isso. As pessoas trazem... Opa. É justamente porque as pessoas colocam isso como um fato, como uma verdade. Mulher não vota em mulher, mulher não se interessa por política. Isso não é uma verdade. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa mudar, sim, esse senso comum para que mais pessoas e mais mulheres se apoiem, que nem a Nereia justamente falou. Para que a gente, enquanto mulher, se unam, né? Vamos nos unir, para que nós mesmos possamos apoiar outras mulheres, para que a gente consiga chegar nesse nível de paridade. É só para você entender que a diferença dos 15% no Congresso Nacional, dos 16% com os 52% do eleitorado, além da falta de conscientização sobre a importância de mais mulheres eleitas, vem com diversos fatores que impedem a mulher de ser eleita, de chegar à vitória. E aí a gente falou, desde a falta de incentivo da família, desde a falta de incentivo dos partidos políticos, de trazerem mais candidatas, de financiar essas candidatas, de apoiar essas candidatas, não apenas financeiramente, mas com informações básicas de como ela faz uma campanha eleitoral, aonde ela tem que ir, que tipo de documento ela tem que ter, entendeu? Para além da dificuldade durante uma campanha eleitoral. Tem violência política de gênero, tem violência política, violência física. Mulheres, por exemplo, não conseguem sair 10, 11 horas da noite pelas ruas da cidade, distribuindo santinhos, conversando com as pessoas, porque é perigoso. Literalmente é perigoso, né? De você sofrer um assédio, de você sofrer um atentado, como muitas têm sofrido. Então, esse espaço, esse gargalo, tem muitos fatores que estão dificultando, entendeu? E vai além desse falso senso comum de que as mulheres não votam em mulheres. Exato. E veja bem, né? Também tem essa questão do número de candidaturas. Por serem menores, tem menos mulheres nas que apoiar. Então, acabou acontecendo esse fenômeno que eu falei. Poucas mulheres eleitas, mas muitas delas as mais votadas da cidade. E é justamente também por isso, né? Como teria menos opções, aí ou você vai na mesma, né? Ou então você fica para trás. A Tatiane comentou aqui, há uma necessidade enorme de mostrarmos as nossas mulheres, mas não apenas próximo das eleições. Precisamos estar na cabeça das pessoas o ano todo. Com certeza, Tatiane. Isso diz também muito das nossas gerações, né? As mulheres de 40, 45, 50 anos crescerem sem ter exemplos onde se espelhar. Né? Já Noemi e eu fazemos parte de uma geração onde mesmo as mulheres sendo menos, a gente já conseguia se espelhar em alguém que estava na política, né? Alguém que já estava lá começando, ou então em alguém que estava lá em uma grande empresa exercendo liderança, ou então isso é muito importante que as meninas desde pequenas elas consigam enxergar, né? Que como mulheres elas podem ser tudo o que quiserem, porque querendo ou não, isso é por isso
E isso, por isso que a representatividade ela é tão importante, porque essa ausência de referência, ela nos desestimula. Mas quando a gente vê uma mulher parecida com a gente, falando o que a gente pensa, ou algo que a gente defende na TV, na internet, a gente olha e fala, caramba, essa mulher me representa, a gente se sente cada vez mais motivada a trazer outras mulheres como a gente para estar ali naquele espaço. E até é importante, queria deixar aqui frisado, das 500 mulheres que se candidataram com o nosso programa de mentoria, 45% eram mulheres não brancas. Então, trazer essa representatividade de mulheres negras também nos espaços de poder faz toda a diferença, porque os negros são a maioria da população também. Então, não adianta eu falar só de eleição de mulheres e acabar repetindo esse quadro de só mulheres brancas eleitas, ou mulheres de classe alta, ou mulheres que já têm um capital político, como eu falei anteriormente, que já estão ali com uma base, né, com apoio para se candidatar. A gente precisa trazer mulheres que representam a sociedade. Então, são mulheres negras, são mulheres periféricas, né, que estão ali vivenciando a realidade das comunidades. E eu queria até trazer um pouquinho que a gente ia falar no início, né, Nereia, sobre exemplos da América Latina, né? Hoje o Brasil ainda está falando em cotas. A gente ainda está falando sobre tentar colocar mulheres como candidatas nas campanhas. E a gente tem exemplos como Argentina, México, Honduras, Costa Rica, que já estão falando de paridade de gênero. Eles já fizeram isso há mais de 10 anos, já conseguiram essa paridade. O Chile, recentemente, o primeiro país a trazer uma nova constituição com a paridade de gênero, com mais mulheres, inclusive, do que homens. Então, a gente ainda está muito atrasado nessa discussão, sendo que a gente tem uma lei de cotas desde 97, que já obriga esse mínimo de 30% de gênero nas candidaturas. E é até interessante trazer, porque muita gente não sabe. Não é 30% de mulheres como candidatas. Isso é errado. É mínimo de 30% de gênero e máximo de 70%. Eu podia ter 30% de homens e 70% de mulheres. Então, é gênero e é um mínimo, não é um teto. Os partidos políticos ainda estão limitando as candidaturas femininas justamente por colocar 30% de mulheres, pronto, fechei. E não é isso, né? E quanto mais mulheres candidatas, é justamente essa conta que você falou. Quanto mais candidaturas, mais a possibilidade de mulheres eleitas. Então, a gente tem que conscientizar mais mulheres, elas têm que se candidatar para a gente conseguir elegê-las e colocar elas dentro dos espaços mesmo das assembleias, do Congresso, da Câmara, do Senado. Olha que legal, a Ana Duarte chegou aqui reafirmando justamente o que a gente falou, né? Justamente que os problemas estão muito além, que é a falta de candidaturas, igual a gente falava antes, a falta de dinheiro de campanhas, porque esse 30% cada partido decide como que ele reparte e a repartição, né? A gente tem visto nas eleições de 2020 que infelizmente não tem sido proporcional, dando uma mesma quantia a todas as mulheres, né? Mesmo que já teve aí um presidente que vamos ver para onde que vai. Também tem na questão do pouco incentivo dos partidos, que a Noemi também diz. Então, exato, Ana Duarte, você disse tudo. A Manu está perguntando quem que são as nossas... A Ana é do Elas, da Elas. A Ana tá na Elas com a tá. gente. Ô, Ana, em que time você tá? Ela Como tá... eu sou da comunicação, mas da parte de newsletter, a gente é bem pequenininho, não conhecemos muito quem que tá. Ah, eu não tô vendo aqui o chat. Gente, é tanta gente que a gente não sabe também onde o Pois pessoal é. tá. Inclusive, é importante falar, a gente é dividido em times, Aham. né? Tem o time da comunicação, que a Nerea faz parte, e aí da questão da newsletter. Eu faço parte do time de relações institucionais, então faço esse relacionamento, assim, com entidades, com organizações. A gente está montando, inclusive agora, voltando esse contato com as mentoradas que foram eleitas. Então, no nosso planejamento estratégico desse ano, uma das atividades é justamente a gente retomar esse contato com as mulheres que foram eleitas, entender como é que foi esse primeiro semestre, foi o que elas esperavam, não foi, tá difícil, o que está faltando, o que elas estão precisando da nossa ajuda. Então, esse é inclusive um projeto para esse ano, para que a gente melhore e potencialize, né, o nosso trabalho para o ano que vem também. Então, tem o time de pesquisa agora também, tem o time de parcerias, que faz a parte de captação, de busca de apoio financeiro. Inclusive, vou fazer um merchan que estamos com um edital de contratação temporário, porque nós somos voluntárias, mas vai ter um projeto justamente de educação para meninas na escola, né? E a gente está fazendo esse edital de contratação temporário.
Então, se você tem interesse, manda um direct aqui pra gente na Elas, perguntando mais informações que a gente compartilha com Aham. E, vocês. gente, também vou fazer um spam aqui, igual a Noemi, para elas. Se inscreve na newsletter, gente. Tem uma newsletter geral para quem curte política e uma newsletter para candidatas, que é onde eu estou lá fazendo parte do time. Então, gente, se inscreve lá, tá? A Manu perguntou quem que são as nossas referências. E, gente, deixa eu já só fazer aqui um aviso para a mulherada que está acompanhando a gente. Próximo sábado, no Café com Política, a gente vai ter a Camila Jara, que é a única vereadora de Campo Grande, tá? E ela, para além do ótimo trabalho que ela está fazendo, em diferentes aspectos que a gente vai falar, ela tem um programa que chama Elas na Câmara, que é para, no mandato dela, apoiar outras mulheres lá em Campo Grande que querem ser lideranças, que gostam de política, que querem se envolver. Então, gente, para as vereadoras, para as prefeitas que estavam aqui acompanhando a gente, fica uma dica, me chama se você tiver interesse em implementar algum programa de mandato desse tipo, que eu te dou todo o suporte e apoio para a gente colocar a mão na massa. E próximo sábado, a Camila já vai estar aqui contando a experiência dela. Vocês podem fazer perguntas. Veja, a única mulher eleita, mas, né, a mais votada lá, também é jovem lá no município. Então, vai ser muito legal para quem já está aqui. Agora, fechando esse spam, né? Vamos voltar para a conversa, não é mesmo? A Eliada, eu acho que é Eliada, né? Ela falou assim: conversem com mulheres que não foram eleitas também. Isso Com é muito certeza. importante, Eliada. A gente fez isso, inclusive para Impulsa, porque existem mulheres que não foram eleitas e é essa história, por diversos fatores. Não é por falta de capacidade, não foi por falta de preparação, mas elas tiveram campanhas muito interessantes, muito diferentes, que tiveram, inclusive, alguns insights que outras mulheres pegaram. Então, tem na Impulsa também isso. E a gente está justamente buscando conversar com essas mulheres nessas lives, nesses espaços de escuta, de grupos, de coletivos, para entender aonde que está faltando maior apoio. E aí eu faço um outro parêntese. Eu também faço parte do Observatório de Violência Política contra a Mulher, que tem uma parceria do Lidera Observatório Eleitoral do IDP daqui de Brasília, do TSE, da Transparência Eleitoral, perdão, da Transparência Eleitoral, do Grupo Ágora e do CEL, que é um grupo de pesquisa da Universidade do Paraná. E nesse observatório a gente também trouxe uma pesquisa para buscar mulheres e entender o que aconteceu durante as eleições, especificamente falando sobre violência política. E violência política de gênero, ela engloba várias questões. Uma delas é justamente a mulher receber financiamento abaixo do necessário, do suficiente. Ah, eu vou te dar aqui uma quantitativa de R$ 1.000, por exemplo, para você fazer 1.000 santinhos. O município dela tinha 50 mil eleitores, como é que ela usa só 1.000 santinhos? Ou recebeu financiamento na última semana de campanha, ou aparecer na TV no horário eleitoral na última semana de campanha. Tudo isso é violência política de gênero porque você é desincentivada, você é limitada, você é barrada, né? Enquanto os homens estão ali avançando, estão recebendo, estão atuando, estão aparecendo. Então, a gente também fez essa pesquisa, a gente está num momento de coleta dessas informações. Infelizmente, a gente não teve tantas respostas quanto a gente queria, mas isso, inclusive, é um dado, né? E ao longo desse ano, a gente está fechando essas informações, porque cada grupo ficou com um eixo, né? E depois a gente vai lançar ainda esse ano, de forma pública, né? Para todo mundo ter acesso. Então, a gente está, sim, buscando falar com essas mulheres que não foram eleitas, entender essas dificuldades e atuar em cima, falar, olha, o partido não está fazendo o que tem que fazer. Os 5% do fundo partidário que deveria ser investido na capacitação, nos cursos para as mulheres, que é lei, não está sendo cumprido. Então, vamos lá, vamos fazer isso acontecer, vamos pagar as multas, mas usar o recurso que está sendo disponível para essa capacitação, para essa formação de lideranças Ô, femininas. Noemi, em relação no que você estava falando, gente, eu friso muito, bato muito na ousadia política, na questão de que fazer política é possível sem mandato. Então, mulherada que não se elegeu, mulherada que curte política, vamos fazer política, não pensa que precisa ser vereador ou prefeita. Gente, se você ficar atenta ao que a Câmara do seu município está debatendo, fazer pressão social, explicar para a população o que isso significa, o que é, se fiscalizar se está sendo cumprido ou não, né? As coisas, orçamento, verbas que vêm, repasses aí, transferências, etc, etc, você já estará fazendo política. E você estará se preparando para o pleito eleitoral, tá? Para quem tem interesse em sair, porque você já estará demonstrando que você está lá.
interessada real oficial na política. E do outro lado, gente, a Manu comentou aqui. Eu desisti da minha campanha porque o partido Ia não fez falar. nada para me ajudar, me recuso a ser usada. Manu, infelizmente, isso é algo que a gente sabe que acontece, né? Eles querem mulheres para figurar no 30% e às vezes eles nem se importam se vão fazer de fato campanha ou não, só querem que figure para conseguir trazer os 150% de candidatos na legenda. Mas, Manu, a gente tem que ser espertas e dar jeitos de virar por cima disso. E aí a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem. Na última news da Elas, na parte de candidatos, a gente falou sobre como escolher partido, você reavaliar se deveria mudar de partido, né? E isso, por exemplo, se teu partido não estava te dando apoio, isso já é um indicativo de que talvez você precisa rever se tem algum outro onde a coisa possa ser diferente, que se aproxime das tuas ideias, ou então se tem outras formas. Gente, se alguém tiver interesse, me chama que eu reenvio a newsletter do Elas passada falando nessa questão, tá? Tem um teste para você ver que partidos estão mais próximos de você. Tem dicas estratégicas aí. E outra coisa muito importante, você conversar com o partido. Antes de se filiar, só ler o estatuto, vai lá nas atividades, veja o que está sendo feito, veja o que as outras mulheres do partido podem te falar. Veja se tem uma rede de mulheres engajadas, querendo ou não, partidos que têm, né, um grupo mulher ativo, não só figurativo, acaba sendo muito relevante porque ajuda. Gente, outra coisa importantíssima, Noemi, como assessora sabe, poder de barganha. Infelizmente, isso é algo que a gente tem que usar em política, tem que negociar e tem que ser esperto o suficiente para conversar e falar, olha, você precisa de mulher, eu sou uma mulher que quer ir com tudo. Eu não quero só figurar na legenda, eu quero trazer votos. Como que a gente faz? O que você oferece de apoio? Eu estou procurando apoio. XYH, senta na mesa e conversa. Noemi, o que Isso. você pode dar de dica para elas em torno a essa questão aí específica? Isso. Manu, eu acho muito importante isso de você se posicionar e de você não aceitar, se sujeitar a esse tipo de situação. Acho que isso faz toda a diferença e outras mulheres têm que justamente ter essa consciência e não aceitar serem laranjas. Muitas mulheres, de fato, acabam, por todo um contexto social e econômico e falta de informação e conhecimento, se sujeitam a essa situação. Eu, particularmente, não julgo essas mulheres que não têm conhecimento, não têm informação suficiente sobre isso, mas eu julgo aquelas que sabem o que estão fazendo e se sujeitam a ser candidaturas fictícias, né? Então, de fato, se posicionar e falar, eu não aceito ser usada, o primeiro posicionamento, é a melhor coisa para se fazer. E o segundo, seguindo justamente o que você está falando, Nereia, sentar e falar, olha, você precisa de mim e eu tenho isso e isso aqui para te oferecer. E eu não vou aceitar menos do que isso. Então, conhecer o partido que você está, justamente, se aliar a outras mulheres filiadas ao partido. Pensem nisso, mulheres. A gente, infelizmente, colocaram isso que nós somos rivais, que nós estamos competindo, e é pelo contrário. Se você se junta com as mulheres do seu partido, se vocês se fortalecem e chegam para a diretoria e falam, olha, a gente não vai aceitar esse tipo de comportamento. A gente não vai aceitar ficar sem o orçamento, sem a nossa verba, que é nosso direito, que está garantido na legislação. Quanto mais mulheres falarem, quanto mais mulheres se posicionarem, a gente vai ganhando espaço e a gente vai diminuindo esse machismo, esse sexismo que está enraizado, esse racismo, inclusive, também, que está enraizado dentro dos partidos políticos, dentro das instituições, dentro da sociedade brasileira e que tem muitas vezes calado as mulheres. A gente tem medo, a gente fica receosa, a gente acha que sozinha a gente não consegue, muitas das vezes sozinha vai ser mais difícil. Então, se una as mulheres do partido que são filiadas, dos coletivos da sua cidade, do seu município, no diretório estadual, nacional e faz Ô, acontecer. Noemi, e mais, né? Vai com Vamos colocar ousadia. aqui a real oficial. Gente, se o partido precisa de 30% das mulheres para se lançar, pensa se todas as mulheres que iriam ser candidatas dessem um golpe na mesa e falassem, não vamos. Acaba a chapa, não tem o que fazer, entendeu? Então a gente tem que se unir, tem que negociar e a gente tem que pensar sempre em que forma podemos dar para isso acontecer. Se não tiver nenhuma mulher, eles vão ter que negociar de alguma forma, não tem jeito. Noemi, vamos falar sobre outra coisa quente que a gente também está lá ativamente, né? Reforma política, vamos lá. Conta aqui para as meninas, para as gurias, para elas ficarem Ai, atentas. O que isso pode significar para nós mulheres, além de para outros coletivos com menos representatividade, mas vamos focar no que, né, a gente está aqui pautando hoje, que é a mulherada. só um minutinho, rapidinho. Justamente, o que acontece?
em tramitação na Câmara. E isso acontece, gente. Toda véspera de ano eleitoral surge uma reforma política, surge uma reforma eleitoral aí pra gente. E a gente acaba se vendo pressionada a tomar decisões muito rápido. Porque senão a gente perde espaço. A gente vai passar e a gente vai ser atropelada e tal. Então, o que acontece? Primeira coisa, a gente lançou a Frente pelo Avanço dos Direitos Políticos das Mulheres. São mais de 135, acho que já passou, 140 organizações juntas em prol de defender, né, e de avançar nos direitos políticos das mulheres brasileiras. É um movimento suprapartidário. Ah, então tem a ver com partido? Claro, porque se a gente não conversar com os partidos políticos, que são os que estão dentro do Congresso Nacional, que são os que estão nas casas legislativas, a gente não vai conseguir avançar. Mas só tem partido de esquerda, porque normalmente são os movimentos de esquerda que fazem isso? Não. A gente enviou o convite para todos os partidos políticos, para os diretórios nacionais, para os diretórios estaduais. Então tem diferentes partidos, grupos de pesquisas, mulheres acadêmicas incríveis, pesquisadoras, tem ONGs, todo mundo está ali junto, porque a gente tem esse projeto em comum que é não retroceder. Nossa pauta é não retroceder. Então, existem algumas propostas, como, por exemplo, mudar o sistema proporcional de voto, que a gente entende que é um retrocesso e que é prejudicial para as candidaturas femininas, porque limita, né, de fato, o número de candidaturas mulheres, de candidaturas femininas, e ele diminui a potencialidade de mais mulheres que, inclusive, não são estreantes na política, têm menos recursos, têm menos visibilidade, de estarem ali aparecendo para a população. E, além disso, tem a questão da discussão das cotas para as candidaturas. Eles têm a proposta de tirar as cotas de candidaturas para jogar para as cotas nas cadeiras. Nossa, seria ótimo? Seria, mas a gente não tem certeza que isso vai acontecer. Então, a gente não abre mão do percentual de cotas hoje vigente nas candidaturas. E, para além disso, a gente também quer cotas nas cadeiras eleitas para garantir que não apenas candidatas vão poder participar das campanhas, mas elas serão de fato eleitas. Então, a gente precisa estar atento a esses projetos, que são proposições, tanto projetos de lei quanto propostas de emenda à Constituição, que estão em tramitação na Câmara dos Deputados nesse momento. E eles precisam ser aprovados até outubro, né, para que seja vigente, e seja vigente nas eleições de 2022. Mas se a proposta não for, de fato, um avanço, de fato, um benefício para as mulheres, principalmente, a gente não vai deixar passar. A gente tem que assumir. Justamente porque a gente tá vendo tão devagarzinho, e estudos mostram, né? Se a gente continuar nesse ritmo, a gente só vai conseguir a paridade de gênero em 2080. Então, imagina se a gente tira o que a gente tem hoje. Garantia de, não, mas lá na frente vocês vão conseguir. Pois é, né? É um trabalho fundamental. Então, gente, se você consciência mulheres, penhas para elas que são organizações, né? Fica atenta a esses debates, veja aí se tem interesse, porque a gente também está batalhando por isso, né? E, gente, só frisando uma coisa, quando a gente fala no sistema proporcional, é que o sistema majoritário, distritão, né, que está sendo proposto aí, distritão misto, é apenas os mais votados, né? E a gente sabe que isso vai prejudicar. No feed da Ousadia tem uma postagem mostrando como seriam os resultados de 2018 com distritão. Então, vai lá e veja como que afetaria mulheres, negros, como que afetaria independente de teus recursos. Você vai lá e dá uma bisbilhotada que tem conteúdo falando disso. Mas quando a gente fala do sistema proporcional, não significa que ele é perfeito, né, Noemi? Significa que ele é menos daninho, é mais proporcional e dá mais chances para as mulheres. Ele precisaria de mudanças? Talvez, provavelmente. Mas a pauta que a gente tem hoje na mesa é justamente com esse foco mais para o distritão majoritário e para essa questão das cotas. Porque é justamente isso, querendo ou não, quando você coloca essa possibilidade dos mais votados serem os eleitos mesmo, aí você pensa, mas isso é mais justo. Mas será? Porque a pessoa que conseguiu ser mais votada, provavelmente ela teve maior apoio financeiro, ela tem mais visibilidade, ela já é o que a gente chama do recall, né? Então ela já teve outros cargos políticos que o fizeram conhecidos. Então, estreantes na política, que é uma das coisas que a gente busca, inclusive, trazer novas pessoas, trazer novas caras,
incentivar pessoas que às vezes não se identificaram com a política antes, mas estão agora, né? E aí, nesse caso, principalmente as mulheres, mulheres negras, indígenas, essas pessoas não vão conseguir serem tão conhecidas e conseguir tantos votos como o sistema proporcional hoje permite, que mesmo com menos votos você consiga ser eleito. Então, essa questão de justiça, o que é mais justo, ela precisa ser avaliada desde ali da base, né? Como que a pessoa fez para conseguir tantos votos? Então, normalmente, pessoas que são os caciques, né, da política, que já estão nesse meio político, têm vantagem. E aí fica aquele ciclo vicioso das mesmas pessoas sempre sendo eleitas e a gente não mudando de fato a política, né? Então, é claro que a gente tem muitos problemas, muitos ajustes a serem feitos, tanto no sistema político quanto no sistema eleitoral, mas a gente precisa fazer com calma, ouvindo, né, os diversos grupos, as representantes, as organizações, para que de fato a gente entenda o que precisa ser mudado e como deve ser mudado. Não adianta um grupo de partidos políticos dirigidos por homens brancos e ricos discutirem, né, as necessidades das mulheres como um todo, sem ouvi-las, sem ter a participação direta e a contribuição delas, e a elas está aqui para isso, a ousadia está aqui para isso, a frente pelo avanço do direito das mulheres está aqui para isso também. E, enfim, vamos pressionar para que isso, de fato, não aconteça assim, passando a boiada, né? Que nem a gente fala. A gente fez um manifesto, tem nota técnica, é só seguir as redes FADPM, tem aqui no Instagram, YouTube, Twitter e tal. A gente lançou na última semana e aí vai acompanhando aqui com a gente. Ô, Noemi, muito obrigada, viu? A você pessoalmente, a elas por ter vindo aqui no Café com Política falar sobre essa questão tão importante. Tá? Agradeço muito. Deixa aí sua palavrinha, seu recado final para a mulherada toda. Lembra aí os contatos do Elas, para quem não está na news, para quem não conhece Impulso, enfim. Faça aqui uma apanhada geral para todo mundo começar a acompanhar direitinho. Nereia, muito obrigada. O meu sonho é a gente abrir as filiais, né, da Ousadia e da Elas lá na Espanha, né? Vamos lá, eu vou ser essa representante. Eu me sujeito a essa representante para a gente conquistar esse mundo. Muito obrigada mesmo. É um prazer estar aqui com você, conversando, sabendo que a gente compartilha, né, dessas mesmas pautas, desses mesmos propósitos de vida mesmo, pessoal e profissional. Queria agradecer a todo mundo que participou. Os contatos da Elas tá aqui, Elas no Poder BR, Instagram, tem Twitter, tem o site, você só colocar Elas no Poder BR e você acha. Tem a Impulsa, impulsa.voto também no Instagram. Conhece o site também, baixa todos os arquivos que tem lá. Se você sentir alguma necessidade, algum documento que você não achou, manda o direct pra gente. Quero deixar o meu Instagram pessoal aqui também, Noemi Araújo. Eu busco falar de mulheres, trazer um pouco dos bastidores da política também e falar também com jovens, mostrar realmente a importância da nossa participação e atuação na política. Não dá para a gente ficar à margem das decisões. A pandemia mostrou muito isso para a gente, tem mostrado como que tudo tem a ver com política, da decisão de comprar uma vacina a ter mais mulheres ali no primeiro escalão, né, do poder decidindo e ajudando. Então, muito obrigada. Vamos votar em mulheres, vamos aumentar essa representatividade para ter uma democracia saudável, de fato. Com certeza. Então, um beijo para vocês, bom final de semana. Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer. Quem está aqui não acompanha o Ousadia, bem lá, que também tem muito conteúdo falando sobre política, sobre mandato, sobre campanha. Então, lá também é um local onde ajudar vocês. Está todo mundo convidado, tá? Lá no meu Insta tem marcada a Noemi na postagem do feed sobre mulheres. Então, se você quer seguir ela, vai lá, clica, você vai conseguir encontrar ela. Depois nos stories eu vou repostar tanto ela quanto a frente, tá? Para quem quiser acompanhar, a elas também. Então, mulherada, fica atenta nos stories, que vai estar lá todas as marcações. Próximo sábado, mais um Café com Política, gente, com a Camila Jara, de novo, mulher mais votada, única eleita. Então, a gente também vai ter essa questão aí da mulher. Então, fiquem ligados, o convite está mais do que feito. Bom fim de semana a todos. Foi um prazer ter vocês acompanhando, a Noemi e a elas. Beijão, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.